Boa noite, amigos, amigas. Estamos aí na última semana do ano de 2021 e graças a Deus, nos é permitido mais um encontro promovido pela nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Desejamos a todos um feliz ano novo, Que seja um ano novo que está chegando aí de 2022 com muitas realizações espirituais para todos vocês que têm nos acompanhado nessas reuniões virtuais, que possamos juntos conseguir realizar as transformações tão necessárias a cada um de nós, procurando, com o apoio da doutrina espírita, com o apoio que o Espiritismo nos traz, nos dando a possibilidade do conhecimento, e a partir do conhecimento podermos nos conhecer melhor, para nos avaliarmos e buscar aqueles pequenos defeitos que ainda carregamos, eliminá-los no ano de 2022. Fazer aí um trabalho contínuo, carregando essa bandeira maravilhosa da doutrina, que é a fraternidade, a solidariedade, a caridade, porque é isso que ela nos ensina. Então, que Deus abençoe a todos. Agradecidos que estamos pelo ano de 2021, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso ano de 2022. Muita luz a todos, muito trabalho, que cada um possa aí realizar tudo aquilo que deseja na sua vida e das suas famílias. Nós teremos na noite de hoje, como última palestra virtual do ano, o nosso companheiro Elias Inácio, amigo aí da casa, que sempre traz aí o seu conhecimento, traz os seus estudos à luz da doutrina espírita, para que possamos refletir e utilizar essas reflexões na nossa jornada, no nosso dia a dia, na nossa convivência com os nossos, familiares, amigos, conhecidos. Ele traz o tema Jesus histórico, Jesus teológico. Que Deus o abençoe, o ilumine, a ele, a toda a sua família, e que ele continue também aí no ano de 2022 fazendo esse trabalho de levar o seu conhecimento a todos aqueles que desejam ouvi-lo ou que o convidem, para que ele possa falar sobre Espiritismo, sobre Deus, sobre Jesus. Jesus o abençoe, Elias. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso pedido. Vamos agora nos preparar para que possamos, durante essa palestra, criar um ambiente em torno de nós propício para que os benfeitores espirituais possam estar conosco, nos ajudando aí a captar, a entender da melhor maneira possível as mensagens que serão trazidas essa noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, o Mestre Divino, agradecidos que estamos por esse ano que termina, por tudo que conquistamos, pelas nossas vitórias, pelas possíveis derrotas, que assim interpretamos, as dificuldades que nos fizeram crescer, que nos fizeram lutar e ir nos aprimorando a cada dia. E vamos pedir a permissão que Jesus permita que nesse momento se aproximem mais ainda de nós, os nossos amigos espirituais, derramando sobre nós as luzes que acalmam, que tranquilizam, para que nesses minutos que aqui passaremos juntos possamos produzir algo de bom através dos nossos pensamentos, e que esses pensamentos possam ser direcionados, carregando as boas energias, os bons fluidos, alcançando os corações que necessitam e que sofrem.
irmãos e irmãs que ainda estão no corpo de carne, irmãos e irmãs que já deixaram o corpo físico, aonde quer que estejam, possam receber de nós esses pensamentos bons, esses pensamentos positivos. E nós, de nossa vez, com os pensamentos elevados ao alto, roguemos permissão para iniciar a nossa reunião da noite, agradecidos a Deus e a Jesus, pedindo a eles que nos abençoem e que estejam conosco, sempre conosco, hoje e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em boa lógica. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. André Luiz. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite para todos vocês e eu agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui. Agora é diferente, né? Diferente. Agora pela telinha aí do celular, do notebook, mas espero que logo, logo a gente esteja presencialmente lá. Eu quero ter a alegria de estar com vocês, claro, se for convidado, e eu espero que seja, porque é um grupo que me é muito querido, né? Na minha história de vida, desde muitos anos atrás, a gente convive de perto, e é muito bom estar com vocês. Bom, o tema que nós combinamos tem a ver com o último artigo que eu publiquei no blog Fronteiras do Pensamento Espírita. A gente precisa muito tirar proveito desses estudos que vão sendo feitos atualmente para que a gente consiga manter o espiritismo alinhado com o pensamento científico, como Kardec propunha, alinhado com as tradições filosóficas que vão sendo estabelecidas, como Kardec propunha, sem perder o aspecto de espiritualidade, que é o que traz para nós a condição de conforto espiritual, de sintonia mais elevada na caminhada que a gente estabelece aqui na Terra. Então, esse personagem com quem a gente tem muito que aprender. A gente tem muito que aprender com Jesus, que no Livro dos Espíritos foi apresentado a Allan Kardec como guia e modelo para a humanidade. Guia e modelo para nós, seres humanos. E é muito interessante, eu quero até começar por isso. A pergunta que Kardec fez para os espíritos é quem que nós poderíamos considerar que, dentre os que já viveram na Terra, considerar como guia e modelo. E aí o espírito responde para Kardec assim, olha, dá uma olhadinha em Jesus. Ele falou, vede Jesus. O Guilherme Ribeiro traduziu só como Jesus. Alguns outros tradutores discordam dessa tradução do Guilherme Ribeiro, porque eles acham que o espírito não falou simplesmente Jesus. Ele falou, olha, veja Jesus. Então é como se ele dissesse assim, ó, presta atenção nessa pessoa que eu estou te dizendo, né? Jesus. Então Jesus é apresentado pelos espíritos a Kardec como guia e modelo para nós seres humanos. Então guia e modelo, isso é muito clara o entendimento que Kardec deu. Eu gosto de lembrar que como a gente a maioria de nós veio do catolicismo. Meu pai chegou a ser coroinha na Igreja Católica. Alguns de nós viemos das igrejas protestantes, que hoje são muitas correntes diferentes. Então é natural que, às vezes, a gente
descobre no Espiritismo a ideia da reencarnação, a gente descobre a ideia da imortalidade da alma, da comunicação com o mundo espiritual. Isso empolga a gente de tal maneira que a gente esquece de entender que não são só esses pontos de diferença que existem entre o Espiritismo e essas outras tradições cristãs. As diferenças são muito mais marcantes e muito mais profundas. O Espiritismo nasce num momento de grande desenvolvimento do pensamento europeu, que é o chamado Iluminismo. Então, o Espiritismo é filho do Iluminismo europeu, e quando a ciência estava se consolidando como como assim, quase que uma detentora da verdade, né, como se pensava na época. Hoje até a ciência tem menos status do que tinha naquela época de Kardec. Hoje as pessoas perceberam que a ciência é mais limitada um pouquinho, ela não dá conta de dar todas as respostas. Então hoje a gente que vive no meio do ambiente científico, a gente sabe que não é tão assim quanto o próprio Kardec pensava, né? A ciência não tem condições de dar resposta para todas as questões. Ela tem um método que é próprio, ela tem possibilidades que são próprias dela, e, portanto, ela é uma grande ferramenta para a gente encontrar respostas racionais. E aí, portanto, é muito bom quando a gente percebe que o Espiritismo é alinhado com a ciência. Eu achei bom o Milton comentar aí que, por ser amigo da ciência, inclusive, ele não vai acreditar nessa ideia de terra plana, né, gente? Ele vai ser, sim, o nosso movimento, ele precisa, sim, abraçar as informações consistentes que vêm para nós do meio da ciência, e lembrando com o Kardec, né, desde que a gente saiba que estão sendo validadas realmente por consensos científicos consistentes. E aí a gente sabe que tem os conselhos, como o Conselho Nacional de Saúde, que tem a Organização Mundial de Saúde, que são conselhos formados por grupos de pesquisadores, e que esses grupos de pesquisadores, embora nem todos estejam em pleno acordo uns com os outros, mas eles, quando dão um parecer, eles dão um parecer que é ancorado numa opinião de maioria, né? Uma opinião de maioria. Então, por exemplo, na Organização Mundial de Saúde, que me parece que são 50 países, são 50 os melhores médicos de 50 países que se reúnem, apreciam essas questões todas, como aconteceu com as questões da vacina, e são eles que dão, portanto, um parecer técnico. Aí tem meia dúzia que discorda, tem alguns que não concordam, mas a maioria venceu, acabou. Não se discute. Então a ciência, ela nunca é objeto de consenso absoluto entre as pessoas, mas é um consenso de maioria que dá credibilidade a uma certa decisão, a um certo encaminhamento. E o que é mais interessante é que, se amanhã ficar comprovado que se errou em algum ponto, a ciência não tem problema nenhum de mudar de opinião. Quem tem problema de mudar de opinião é o meio religioso. A gente tem uma dificuldade danada de mudar de opinião. Então é interessante quando o Espiritismo caminha, eu gostei quando o Milton colocou isso aí, né? Porque a gente caminha de braços dados com a ciência, por definição do próprio Allan Kardec. O Espiritismo caminha de braços dados com a ciência, e se algum dia ficar comprovado que o Espiritismo traz algumas ideias que não são mais sustentadas pelo mundo da ciência, muda o Espiritismo. Kardec coloca desse jeitinho. Muda o Espiritismo, que a ciência é mais confiável. Então, eu acho isso muito interessante, muitas mudanças já aconteceram, muitos pontos, embora nenhum dos princípios do Espiritismo tenha sofrido qualquer mudança, mas muitos pontos que se acreditava que era de uma maneira na época de Kardec, hoje a gente já sabe que não é daquela maneira e que é de outra. E o Espiritismo muda sem problema essas afirmações, passa a dar novas explicações sem problema. A gente não vai ficar preso no Livro dos Espíritos, na Gênese, porque lá está escrito assim. Os livros espíritas, para nós, não são bíblias. Não são uma Bíblia sagrada, eles são livros de estudo, de aprendizado, de reflexão, de pesquisa, de orientação do nosso pensamento, mas não Bíblia sagrada. Então é muito interessante. E aí, com relação a Jesus, a mesma coisa, porque depois de Kardec, as coisas continuaram evoluindo, e havia uma vertente de estudos que na época de Kardec já estava começando a nascer, tá? Que é o que a gente chama de Jesus histórico. E que é o Jesus que é explicado pela ciência da história, pela historiografia, que não é o Jesus simplesmente o Jesus das religiões, é o Jesus que os historiadores, portanto, vão pesquisar para ver que criatura foi essa, com essa importância tão grande que mudou até o calendário da história. Então, os nossos amigos historiadores se debruçam sobre essas questões para tentar achar informações relacionadas a esse personagem que adquiriu tal importância na nossa sociedade. E aí,
os historiadores começam então a encontrar as dificuldades naturais de uma pesquisa a respeito de um fato que se deu há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Então entram todas as dificuldades que os historiadores encontram. Mas dentre todas essas dificuldades, há hoje alguns consensos. E quando a gente fala consenso, é porque em história, a gente não acredita, em ciência, a gente não acredita mais em verdade, tá? Verdade hoje, só nós espíritas que acreditamos, e mais aquele pessoal que acha que a Bíblia é toda verdade, coisa assim. Na ciência hoje já não existe mais esse conceito como existia na época de Kardec. Achava-se que a ciência era capaz de encontrar a verdade. Hoje a gente sabe que a ciência é capaz de encontrar alguns consensos mais bem estabelecidos em torno de um determinado assunto. E aí, quando a gente tem um consenso estabelecido, a gente considera que aquilo ali é a informação que a gente aceita até a próxima grande mudança na forma de entender esse assunto. Então, entende-se hoje, há mais ou menos um consenso de que o personagem Jesus realmente existiu, porque as citações fora da Bíblia são muito poucas. Então, teve historiador que chegou a questionar mesmo, será que existiu esse homem? Que só tem na Bíblia. Mas aí a gente também tem que entender que a Bíblia é uma coleção de livros que vem da nossa sociedade. E tem muitos outros livros que falam desse personagem Jesus também. Muitos outros. A Maria de Madalena parece que escreveu alguma coisa, tem alguma coisa atribuída a ela. Tem livro atribuído a Pedro, tem livro atribuído a Judas Tadeu, tem livro atribuído a Tomé, tem vários livros que a igreja considerou apócrifos, porque não traziam a história da mesma maneira que esses 4 que ela selecionou. Ela falou, vamos ficar só com esses 4 e deixa esses outros para lá, vamos esquecer. E para o historiador isso é muito importante, porque ele sabe que aqueles livros também atestam a realidade desse personagem que esses que estão na Bíblia estão falando. Então, por isso, hoje há um consenso de que Jesus realmente foi aquele homem que nasceu e viveu ali na cidade de Nazaré, que era uma cidadezinha pequenininha na época, tá? Ficava próximo de Belém. Por isso, na verdade, ele acabou nascendo em Belém, por conta, talvez, desse recenseamento, que os historiadores têm dificuldade de localizar isso historicamente, mas que é possível que tenha havido. E que, com certeza, sim, pelo que narram essas tradições, as histórias, nasceu numa família simples, como de qualquer outro cidadão aqui da vida social brasileira, como qualquer pessoa que mora aí na nossa cidade de Goiânia, com certeza não sendo uma pessoa rica. Jesus não era rico. O pai dele, pelo que contam, era um carpinteiro. O carpinteiro era uma profissão digna. Uma profissão simples, mas uma profissão digna. Portanto, não era um pobretão, uma pessoa abandonada, desvalida. Não, era alguém que tinha dignidade, que trabalhava, que tinha sua vida. E a Maria, a mãe dele, era uma mulher simples do povo, né? Os textos bíblicos tentam dar conta de que ela era ligada à tribo de Davi, porque isso para os judeus era muito importante. Se era ou não, para nós espíritas, isso não faz diferença nenhuma, porque nós sabemos que não é isso que define a grandeza de uma alma. E aí, então, esse Jesus, na juventude, ele demonstra profunda sabedoria, profunda lucidez, acuidade espiritual, grande generosidade do coração. Por isso, as pessoas ali do seu meio religioso o consideravam, portanto, profeta. Porque é da tradição dos judeus, né, a entender que pessoas assim são profetas. São pessoas que nos falam de Deus, que trazem as coisas de Deus para nós. Portanto, são profetas. Jesus foi considerado um profeta. Mas logo começou a ter problema, porque as coisas que ele dizia, as coisas que ele defendia, as ideias que ele apresentava, eram muito diferentes do que a sua religião propunha. E aí, vocês sabem, né, gente? Quer mexer no calo das pessoas é contestar suas crenças religiosas. Muita gente foi queimada viva na fogueira do nosso cristianismo porque nós cristãos achávamos que uma pessoa que dissesse coisas diferentes do que a gente acredita era uma pessoa herege. E se é que algum de nós estava lá, eu espero que nenhum de nós, tá? Mas se algum de nós estava lá, a gente levou gente para queimar vivo na fogueira em nome da religião, porque a gente achava um absurdo a pessoa pensar diferente. Jesus pensava diferente. Tá? Se fosse na Idade Média, ele teria sido queimado numa fogueira. Mas não era na Idade Média, era ainda mais antiga, ele foi crucificado, pregado numa cruz, que nem bandido mesmo, porque merece morrer. Fica ensinando essas coisas atrapalhadas aí para o nosso povo, para os nossos jovens. Né? Então, a primeira ideia que Jesus trazia diferente, Deus não tinha nada a ver com o Senhor dos Exércitos, Yahvé. Ele entendia Deus como Pai.
Isso para os judeus era uma aberração. Como assim? Yahvé é a justiça, Yahvé é a força, Yahvé é o poder. Agora vem esse cabeludo aí falando de Deus Pai, Pai amoroso, Pai bom que cuida dos seus filhos. Não dava para aceitar esse rapaz mesmo, ele era muito complicado, né? E Jesus, inclusive, usa para materializar a ideia de Deus, aquela ideia da parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece. Ele apresenta Deus como aquele pai, que o filho foi embora e todo dia ele alonga os olhos pela estrada para ver se esse filho está voltando. Olha que figura linda, gente, que Jesus cria para falar de Deus, né? Pai nosso, que estás em toda parte. Então Jesus muda toda a lógica da religião do seu tempo, e as pessoas tiveram muita dificuldade de aceitar isso. A pena de talião era um princípio sagrado para o judaísmo. Se você tomou alguma coisa, a pessoa tem o direito de tomar de você em dobro. Se você deu-lhe uma surra, ele tem o direito de dar-lhe uma surra dobrada. Se você matou um filho dele, ele pode vir e matar um filho seu, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era o princípio da vingança. Era o princípio da vingança, estabelecido em lei. Jesus vem e fala, não, gente, perdoa. Se alguém te fez mal, perdoa não 7 vezes, mas quantas vezes for preciso. Ah, gente, o povo queria ficar doido. Queria ficar doido. Como assim? Agora, esse cara está querendo agora até que a gente ama o nosso inimigo. Né? Amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, caluniam. Gente, não dava, as ideias eram diferentes demais. Né? E aí, para piorar, para o judeu tem um princípio que é sagrado, que é o princípio da propriedade. O que é meu foi Deus quem me deu. Vocês vão ver isso até hoje escrito em carro por aí, tá? Eu brinco que as nossas religiões de hoje são muito mais judaicas do que cristãs. E realmente, se a gente prestar atenção, a gente vai ver aqui no carro assim, ó, foi Deus que me deu. Portanto, a propriedade para o judeu é algo sagrado. Sagrado. E vinha Jesus e falava assim, ó, se alguém tentar tomar seu carro, dá logo seu carro, entrega a carteira, entrega a chave e já enche o tanque de gasolina para ele. Né? Se alguém tentar tomar sua capa, essa capa linda que você comprou lá na Riachuelo, ou então naquela loja chique lá do Setor Bueno, já dá também um manto, aquele outro que você usa para cobrir assim, todo bordadinho, com filigranas assim, aquela coisa linda que você ganhou de presente, já dá também para ele. Então, para Jesus, propriedade... Se Jesus voltasse nesse mundo nosso, ele falar, gente, vocês não entenderam nada. Até hoje tem espírita defendendo o direito de propriedade. Até hoje tem espírita, gente. Eu falo assim, eu não tenho entendido Jesus. Eu não tenho entendido Jesus. Jesus queria dizer que a propriedade é simplesmente aquele mínimo necessário para o uso e recomendava aos discípulos procurar não acumular nada consigo. Ele falava, não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a traça corrompe. Acumula tesouros espirituais. Porque esses tesouros espirituais ninguém te toma. Ninguém te toma. Não toma nem de você, nem de mim, nem de ninguém. Tesouros espirituais. Quanto aos materiais, ele sugeria que a gente não se preocupasse com isso, porque Deus sabe do que nós necessitamos. É claro que o mundo moderno se organiza de tal modo que a gente não pode deixar tudo assim por conta de Deus prover tudo, que a gente acaba tendo uma necessidade de prudência, de previdência, porque o mundo se estruturou, infelizmente, em cima da propriedade individual, ao invés de buscar a propriedade coletivizada, como, com certeza, o Evangelho nos aconselharia. E Jesus, então, subvertia esse princípio também, que era caríssimo aos judeus, que era o princípio da propriedade dos bens materiais. Jesus pregava desprendimento e renúncia. Né? Então, assim, era muito complicado. Aquele rapaz falava umas coisas muito atrapalhadas. Ele propunha que se construísse um novo reino que fosse regido pelo amor de uns para com os outros, que ele chamava de fraternidade, que essa palavra é nossa, tá, gente? Essa palavra é nossa, né? Jesus não falava nada disso, porque nem a língua dele era nossa, mas traduzindo o que ele queria dizer para a nossa linguagem, ele pregava um reino baseado na fraternidade. Um reino baseado na solidariedade, onde a pessoa que estivesse bem seria o amparo do que estivesse em dificuldade. Então, assim, resultado,
Esse rapaz era realmente muito atrapalhado, as coisas que ele falava eram muito complicadas, e então os sacerdotes acharam que não tinha cabimento aquilo, ele estava subvertendo a nossa religião, e como o governo era de Roma, era o governo romano que estava tomando conta da Judéia nesse momento, eles tinham invadido a Judéia, subjugado militarmente a Judéia, desprovido os judeus de armas para que eles não tivessem reação diante do povo romano, mas admitiam que eles tivessem sua própria religião. Então, o governo, que era romano, acatou o pedido dos sacerdotes, né, dos presidentes de centros espíritas, se reuniram e falaram: vamos cortar a cabeça desse caboclo, porque ele está atrapalhando nossa religião, o espiritismo. E aí, então, denunciaram Jesus ao governo romano e, ao que consta, Jesus, de maneira bem sumária, foi condenado à morte. Condenado à morte, e assim como a polícia hoje mata os nossos meninos nas vilas aí, só porque já tem 2, 3 passagens na polícia, já mata logo, assim eles fizeram também com Jesus. Esse povo está reclamando muito, já acaba logo com esse sujeito, vamos resolver esse problema. E crucificaram Jesus como se fosse um criminoso qualquer. Consta que no dia da crucificação de Jesus foram crucificados mais 2 junto com ele, eram 3. Então crucifica logo esse povo, vamos ficar livre disso. Essa é a história sobre Jesus. Tá? Essa é a história. O que a gente sabe também é que o que chegou para nós, chegou de contado não só dessa maneira. Isso está claro, essa maneira está clara nos textos evangélicos, mas, em particular, um dos livros que foi... Aí, eu acho que todo mundo sabe, né, gente, que na época de Jesus, ninguém tinha escrito livro nenhum a respeito disso. Emmanuel, tá? A gente não tem uma confirmação histórica, científica dessa informação, mas eu acho ela muito interessante. E ela pode ser reveladora de alguma coisa a partir de um olhar espiritual. Emmanuel diz em Paulo e Estevão que Levi, que a gente conhece hoje como Mateus, que Levi fazia anotações das coisas que Jesus falava, e ele guardou um bocado de anotações, o que deu para ele anotar. Eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque naquela época não tinha notebook, não tinha celular para gravar as coisas, não tinha nada disso, né, gente? A anotação era usando bico de pena, pena de ganso, que era o mais habitual. Você pegava a pena do ganso, tirava um pouquinho daquela plumagem ali, né? Cortava o biquinho aqui e molhava na tinta e escrevia, tá? Era assim que se escrevia. Papel não existia, você escrevia em lâminas de papiro, ou em peles de carneiro, né? Ou em peles de algum tipo de animal. Carneiro era o mais comum na época lá para eles. Mas era muito caro tudo isso. E foi assim que Levi conseguiu, segundo Emmanuel, anotar alguma coisa das coisas que Jesus havia dito. E que chegou para nós, principalmente no evangelho dele, que consta o Sermão da Montanha, que é um resumo daquela pregação extraordinária que Jesus parece ter feito para uma multidão aí de 5.000 pessoas à beira de um monte. Isso é o que nós temos, portanto, do Jesus histórico. Com o tempo, aí as histórias vão surgindo, né, gente? Diz que quem conta um ponto acrescenta quem conta um conto acrescenta um ponto, né, assim? E aí, então, começaram a contar as histórias de Jesus e, claro, acrescentar. Eu já vi muita história do Chico mesmo, tá? Eu já vi muita história que eu olho assim e falo: gente, esse negócio não tá muito lógico, né? Porque não dá lógica, tem coisa que não dá liga. Eu já vi histórias aí de que ele conversou com as formigas e as formigas se mudaram e foram para o quintal da vizinha, né? Aí eu não gosto nem de pensar no outro dia o que a vizinha achou, né? Mas assim, tem muitas histórias que a gente vai ouvindo que a gente fala: gente, será que foi isso mesmo? Será que aconteceu assim? História agora do Chico, né? Histórias em torno de Eurípides Barçanufo. A gente sabe que a história do próprio Kardec está carregada de mitos já. Imagina Jesus que tem 2.000 anos. Imagina que Jesus, que parece ter tido importância muito maior para a sua época do que Chico Xavier para a nossa. Então, as pessoas começaram a contar essas coisas, e aparecia gente que tinha se percebido curado a partir de intervenção de Jesus. Aí surgia a história de Jesus milagroso, isso, aquilo. Aí ele já transformou água em vinho lá na festa de casamento lá de Caná. E aí as histórias iam aparecendo. Kardec analisa isso muito bem no livro A Gênese. Se a gente estudasse mais a obra kardeciana, a gente não alimentaria tantos equívocos como a gente alimenta. Kardec analisa isso muito bem em A Gênese.
E ele vai falar, olha, certas coisas ou não devem ter acontecido, ou se aconteceram, a ciência é capaz de explicar. Kardec era muito... Ele achava que a ciência explicava, ou então era melhor não levar esse negócio a sério, né? Porque ele acreditava muito na ciência. Então, as ideias de curas, dos milagres e etc. E aí, um belo dia, estava chovendo e Jesus fez parar a chuva, né? E essas coisas todas, então, foram surgindo. E aí, como era dentro do povo judeu, Jesus era um judeu também, então eles começam, os fariseus, os doutores da lei, começam a ligar. Será que ele não é aquele que o profeta Isaías falava? Né? Aquele que veio para tirar os nossos pecados. Isaías falava que ele tinha vindo, né? Que ele já tinha vindo. Eles falavam assim, mas Isaías podia estar pensando, era no futuro. E aí começa a associar Jesus com os personagens da tradição dos profetas. Aí acharam que Jesus pode ser esse cordeiro que era o Filho de Deus e que Deus dava ele em sacrifício aqui no mundo para poder tirar os pecados dos homens. Né? Porque os judeus acreditavam nisso. Você tinha feito uma grande bobagem, cometido um erro muito grande, você pegava lá do seu galinheiro, a galinha mais bonita, né? Pegava a galinha mais bonita do seu galinheiro, levava lá no altar, matava a galinha lá em cima, botava aquela galinha para queimar ali, para o cheiro da fumaça subir e Deus saber que você estava arrependido do erro que você cometeu. Né? Assava aquela galinha ali no altar do templo mesmo. E depois todo mundo comia e fazia festa ali com aquela galinha, tá? Mas era uma devoção a Deus porque você se arrependeu do que você fez. Então eles achavam que era também uma forma de Deus, de Deus dizer, né, que os pecados dos homens seriam perdoados por aquele sacrifício daquele filho exclusivo de Deus. E as histórias foram surgindo, gente. Cada uma história mais interessante que a outra, e foram muitas. Então Jesus era um filho direto de Deus, né, como nenhum de nós, e portanto seria quase como o próprio Deus, e seria o salvador dos judeus, porque veio para libertar o povo judeu da opressão romana. E aí as histórias foram surgindo. Quando João escreve seu livro, quando alguém escreve o livro atribuído a João, que sabe-se hoje que não foi João que escreveu propriamente, ele pode ter alinhado algumas ideias, mas quando escrever o livro de João, já colocou lá, né? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Tudo que se fez, fez-se pelo Verbo, e sem ele nada se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Algumas pessoas falaram assim, olha, então Jesus era o próprio Deus. E aí nós vamos ver no meio espírita essas ideias chegando também para o espiritismo aqui no Brasil. Não Kardec, tá, gente? Não Kardec. Quero deixar isso bem claro. Não é Kardec quem faz isso. São outros médiuns, espíritos, escritores, né? Vão trazer então essa ideia de Jesus como Salvador, de Jesus como governador espiritual da Terra, de Jesus como alguém que esteve na origem, acompanhando a própria construção do planeta Terra, né? Nas forças ciclópicas que moldaram o planeta Terra, como se precisasse, gente, como se a criação divina não fosse por si só sábia e não desse conta de si mesmo. Jesus não precisava de jeito nenhum estar aqui na criação da Terra, gente, há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus não faria a menor diferença aqui, não precisava dele. Isso é a crença sendo alimentada para mostrar esse Jesus semideus, um Jesus quase Deus, conectado com o pensamento de Deus. E Kardec vai dizer assim, olha gente, vamos com calma, né? Vamos com calma, porque a gente vai ver que Jesus fala dos milagres, tem essas coisas teológicas da Igreja Católica, tem aquelas coisas que dizem que ele fez, que ele viveu, tem as curas, e tem um ensinamento moral. Kardec está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Pega lá e começa a ler a introdução. Kardec começa falando exatamente isso. Ele fala dessas 5 coisas, as 4 primeiras são contraditórias. Isso dá motivo a muito mal entendido. Interessa-nos a parte moral. Só. Essa é a que nos interessa. Porque essa é consenso entre todas as religiões, entre todas as filosofias, entre todas as sociedades, que começar a conversar, vão chegar nesse entendimento. É muito interessante a gente perceber esse movimento de Kardec, para perceber que ele, Kardec, embora esse conceito nem existia na época dele, mas ele já deixava claro que o Espiritismo abraça o Jesus histórico que a ciência mostra para nós.
e acrescenta o olhar espiritual. Por isso ele vai dizer, é o espírito mais elevado que nós tivemos notícia aqui, pelo menos no meio da nossa sociedade, e que serve para nós como guia e como modelo. Tá? Então, quando a gente vê agora, principalmente, que o Natal está se aproximando, são tantas ideias, são tantas visões diferentes de Jesus que se fala, Jesus como rei, Jesus como salvador, Jesus como cordeiro, tantas ideias que não tem nada a ver com o espiritismo, que é bom a gente saber. Para o espiritismo, o Jesus que faz sentido e que a gente relembra nesse Natal é esse Jesus dessas mensagens que até hoje não foram assimiladas pela nossa sociedade. Até hoje a gente não entendeu. Humberto de Campos chega a apostar em uma crônica que ele inclui num dos seus livros, que ele diz assim, olha, senhor, ele faz até uma provocação. Humberto de Campos é um escritor. Escritores brincam com o texto, brincam com as palavras. Ele coloca assim, ele faz como se ele estivesse falando com Jesus, né? Como se ele estivesse falando com Jesus assim, olha, senhor, se fosse para o senhor voltar hoje, deixa eu te dizer como é que seria, né? O povo aqui está contando dinheiro, o povo está preocupado com bens, o povo está preocupado com festa, com aproveitar a vida. E olha, ele brinca, ele fala assim, senhor, se for bem pensar mesmo, eu acho até que é bom que o senhor não venha de novo, não. Porque se o senhor vier aqui, é provável que o senhor seja condenado e morto de novo. Porque as pessoas não estão preparadas ainda para as ideias que o senhor deixou 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, eu acho interessante nesse Natal a gente buscar essas considerações para a gente perceber que o Jesus que nós abraçamos não tem nada a ver com essas ideias do catolicismo. Não tem. Tá? O espiritismo que Jesus, o Jesus que o espiritismo abraça não tem nada a ver com essas ideias católicas, não tem nada a ver com essas ideias protestantes. Ele é para nós uma referência espiritual. E se hoje a gente ainda ora a Jesus, é porque a própria ideia em torno de Jesus transformou-se para a nossa sociedade, uma expressão que é muito interessante do Jung, em um arquétipo, em um modelo espiritual. Que a gente, quando pensa em Jesus, todos nós unimos o nosso pensamento em torno dessa ideia. Quando Jesus fala que quando estiverem duas pessoas reunidas em torno do meu nome, eu ali estarei, eu já vi espírito explicar assim, olha gente, não tem problema, pode ficar tranquilo que Jesus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então assim, gente, não vamos... a gente não precisa dessas coisas. Kardec explica isso muito bem lá no Livro dos Médiuns. Ele fala assim, quando um espírito tem uma condição superior, ele é capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo pelo pensamento. Pelo pensamento. Então a gente não precisa pensar em Jesus físico como se ele estivesse perto de nós, ele espírito pessoa. É Jesus a ideia, é Jesus a referência espiritual, é Jesus a inspiração para as nossas vidas. E é essa que a gente sabe que quando a gente estiver duas ou três pessoas reunidas em nome dele, essa nós podemos sentir-lhe a inspiração e a presença onde a gente estiver. Onde a gente estiver. Porque não depende que ele venha fisicamente até nós. Ele pode estar onde for, ele pode estar fazendo o que for, envolvido com qualquer outra ação hoje, e que com certeza na grandeza espiritual dele, ele jamais vai estar ocioso. Mas ele não precisará estar presente no meio de nós para que a gente possa lhe sentir a inspiração e a presença. E aí o que nós precisamos aprender mais do que nunca com ele, e que já está em tempo, eu diria que já passou da hora, é que nós precisamos pegar essas ideias norteadoras que ele trouxe para nós há 2000 anos e começar a aplicar isso aqui na nossa vida social. Nós precisamos mudar esse planetinha nosso. Esse reino que ele queria construir 2000 anos atrás, Kardec também queria construir 160 anos atrás. Os espíritos falaram para Kardec que a gente tinha que transformar isso aqui num mundo de regeneração. Um mundo de regeneração que a gente ficou acreditando aí que seria por milagre, que ia cair do céu, que viriam espíritos superiores de outros mundos para fazer isso acontecer aqui na Terra. Não, gente. A gente está enganado com essa leitura. É um mundo de regeneração que nós vamos construir. Nós vamos transformar esse planeta num lugar melhor para todos os seres humanos. A bondade divina está esperando que a gente faça isso. O amor divino está pedindo de nós que a gente faça isso, que a gente muda nossas leis, que a gente muda os nossos sistemas econômicos, que a gente muda as nossas políticas públicas de amparo às pessoas, que a gente construa leis humanas, justas, sábias,
voltadas muito mais para o amparo das necessidades humanas do que para a punição como é hoje. Nossas leis hoje são extremamente punitivistas. A gente está muito mais preocupado em punir, em vingar, em castigar, do que em reerguer a pessoa que caiu. E Jesus quer exatamente que a gente faça essa transformação. Portanto, se você é da área do direito, se você é da área da medicina, se você é da área da economia, qualquer que seja a área em que você atua, e aí eu também com a minha área, cada um de nós no seu espaço, nós precisamos sintonizar nossa mente nessas ideias superiores que Jesus propôs, para que a gente mude esse planeta nosso na direção do que ele chamava de reino dos céus. Um reino dos céus que não vem com aparência exterior. Ele vem pelo sentimento, ele vem pela ideia, pelos princípios superiores que Kardec traduz lá no Livro dos Espíritos como uma civilização completa. Onde ninguém, gente, tá? Eu já ouvi espírita dizer isso assim, mas a pessoa tem que merecer o que come. Opa, isso não é de Jesus. Para Jesus, a ninguém deve faltar o necessário. Independente se a pessoa está meio perturbado, transtornado, não está dando conta de trabalhar, não está dando conta da vida dele. Para Jesus, a ninguém deve faltar o necessário. Independente se ele está merecendo ou não, independente do que ele possa ter feito. Para Jesus, o criminoso, aquele que se perdeu nas malhas do crime, é aquele que ele fala assim, fica tranquilo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E eu vou te mostrar o caminho do recomeço. Então, para a perspectiva espírita, a gente é outra visão. Porque o Espiritismo abraça, portanto, os ensinamentos de Jesus como sendo a referência norteadora para a nossa atuação no mundo, para a nossa atuação social, transformando esse planetinha abençoado nosso, que é lindo, que é belíssimo, num lugar melhor para a gente viver. Nós e todos os filhos de Deus, todos os seres humanos, sem exceção de nenhum. Sem essa história de mandar os ruins para o chupão, olha que a gente vai junto, hein? Que se for pegar só os perfeitos, aí muitos de nós não vamos. Eu já falei, se for para mandar os ruins para o chupão, eu estou indo junto e eu espero que lá seja um planeta tão bonito quanto aqui na Terra na era dos dinossauros, porque eu quero ser muito feliz lá e ser muito útil também. Porque para o cristão qualquer lugar ele é útil. Não faz diferença estar aqui ou ali. E a gente fica achando que são os outros que vão para o chupão e que nós vamos ficar aqui. Até essa ideia a gente tem que tomar cuidado, tirar essas ideias bobas da cabeça, porque isso não tem nada a ver com o espiritismo, gente. Tá, alguém, mas tem muita discussão que a gente tem que fazer para perceber que essas ideias não se sustentam. Tá? São ideias que, com o passar do tempo, se mostraram inaplicáveis. Então, nós precisamos hoje construir uma sociedade fraterna. Uma sociedade baseada no amor do próximo, no cuidado com o outro. Uma sociedade baseada na proteção, no resgate da pessoa que caiu. É isso que Jesus espera de nós. E eu espero que a gente possa estar muito bem sintonizado com essas ideias nesse Natal. Com muita alegria que nós passamos para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite. E como sempre, pedimos a todos vocês que busquem esquecer as dificuldades, as problemáticas, para dedicar esses minutos a entrarmos em comunhão com o nosso querido Mestre Jesus. Então vamos fechando os nossos olhos, buscando a nossa paz interior. Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações, as nossas mentes. E vamos buscando a figura amiga do nosso querido Mestre Jesus. E vamos agradecendo por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos agradecendo pela dádiva de termos esse Mestre e seus ensinamentos em nossos corações. Senhor Jesus, nós te rogamos, Mestre amado, que possamos sempre compreender
os teus ensinamentos, a tua palavra, Senhor. Que possamos aceitar em nossas vidas os desígnios do Pai, nosso Criador. Sempre que oramos o Pai Nosso, essa oração maravilhosa, nós falamos que seja feita a tua vontade, Pai. E é assim que nós queremos levar a nossa vida, sempre aceitando aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos coloca. Nesse momento, vamos te pedir por toda a humanidade, por todas as pessoas, para que todas elas também possam aceitar com resignação a vontade do Pai. Vamos pedir por toda a humanidade, Senhor Jesus, para que o teu amor, para que os teus ensinamentos também se façam presentes na vida de todas as pessoas. Mestre querido, nós te rogamos, Senhor, que a tua luz se faça presente na vida das pessoas, que a tua luz se faça presente nas famílias, nos lares, que a tua luz, Senhor, seja um farol a nortear os nossos caminhos. Mestre, que a tua luz seja um farol para todos aqueles nossos irmãos que desencarnaram, que terminaram o seu tempo, a sua missão e retornaram à pátria espiritual. Que a tua luz seja um farol para as famílias que aqui ficaram, para que elas possam encontrar o consolo na tua palavra, Mestre querido. Senhor Jesus, que a tua luz seja um farol para todos aqueles que estão em sofrimento, para aqueles que passam por grandes provações, por dificuldade. Que a tua luz seja um farol para as famílias que enfrentam problemas, para que a tua luz, Senhor Jesus, seja um farol para todos os enfermos que enfrentam problemas de saúde, para todos aqueles que estão nos leitos de hospital, para todos aqueles que estão nos leitos de UTI. Mestre querido, Senhor Jesus, que a tua luz seja um farol para todos os nossos irmãos que estão em depressão, em desespero, para aqueles que têm pensado em suicídio, que a tua luz seja um farol nesses corações tão sofridos. Senhor Jesus, que a tua luz seja um farol para o nosso planeta, um planeta tão sofrido nessa fase final de transição. Que a tua luz seja um farol, Mestre querido, para todos os nossos irmãos que estão privados da sua liberdade nas prisões, que estão privados da presença da família, da presença de entes queridos, que estão em solidão, para todos aqueles nossos irmãos que foram abandonados à própria sorte. Que a tua luz seja um farol, Senhor Jesus. Sempre que a tua luz seja um farol para todos nós que enfrentamos dificuldades, que às vezes não sabemos qual o melhor caminho, qual a melhor decisão, que a tua luz seja um farol em nossos corações. Mestre querido, que a tua luz seja um farol para a nossa casa de oração, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Que a tua luz seja um farol para todos os nossos trabalhadores. Que a tua luz seja um farol para todas as equipes, a equipe espiritual, a equipe de encarnados, todas as equipes de trabalho da nossa casa de oração. Mestre querido, que a tua luz seja um farol
para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, aos quais nós entregamos em Tuas mãos, na certeza de que a Tua luz será um farol para cada um deles. Senhor Jesus, olha para cada um de nós que aqui estamos, abrindo o nosso coração, para que a Tua luz seja um farol. Senhor Jesus, fluidifica a água, fluidifica os nossos pensamentos, o nosso coração. Que todos nós possamos confiar cegamente em Ti, Mestre querido, para que o Senhor seja um farol para cada um de nós, hoje e sempre. Que o Senhor esteja conosco, Mestre, que assim seja. Ah, meus irmãos, nós queremos desejar que Jesus seja um farol para cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Que assim seja.